Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras. Só outro Banricompras. E CMPC Celulose Rio Grandense. Nossa fibra. 17 horas e 54 minutos, estamos iniciando mais um Pampa Debates. E de cara eu quero lembrar, hein, que hoje para assistir o joguinho, aquela linguiça, aquele salsichão de Alimentos Castro. A mignon é espetacular, a calabresa maravilhosa, a caseira nem se fala. Alimentos Castro, uma indústria que está aí desde 1960 a trazer a alegria dos melhores embutidos do Rio Grande do Sul para todos nós. E você encontra as linguiças e salsichões e os chouriços da Castro no Zafari, na rede Zafari. Maria João Raup, nossa diretora da TAP. Sempre um prazer. Tudo bem, graças a Deus, tudo ótimo. Tudo, pô, sorriso, só sorriso. Pô, naquele inverno europeu vendendo passagem a rodo, hein? Eu nunca vi o pessoal correr tanto em direção ao frio e à neve, hein? As pessoas estão gostando porque este calor está insuportável, tá? Melhor o inverno do que o verão no Brasil. Eu peguei no Natal em Nova York menos 17 graus. E esse ano foi pior ainda. Pior ainda? Foi pior ainda. E na Alemanha, aquela parte... Eu vi menos 19 graus em Nova York, né? Sim, sim. Na Alemanha, alguma coisa de Europa do Norte também está bastante frio. Tem havido bastante neve, tem havido inclusive problemas. Não é o caso da Península Ibérica, está super agradável, que eu estou acompanhando, a temperatura está maravilhosa. Então, quem não quiser frio, vai para a Península Ibérica, vai para Portugal, vai para Espanha, tá maravilhoso. O máximo que vai acontecer é um aguaceiro. E olhe lá. Mas aí eu fico imaginando o menino esse que foi vendido para o futebol inglês, na realidade, país de Gales, que disputa o campeonato inglês, atravessando o Canal da Mancha no monomotor. E até agora as mensagens que ele mandou de desespero, o avião está desmontando, enfim, que loucura, no monomotor, com as temperaturas dessa ordem. E ali há correntes de vento horrorosas. Horrorosas. Né? Ali normalmente já é. Glenn Miller morreu ali perto, né? E desapareceu, o avião desapareceu, nunca foi encontrado. Aquela parte do Canal da Mancha, ele é difícil, é uma região de ventos, de problemas aéreos bastante recorrentes. Agora é uma pena, né? Eu fico imaginando o desespero da família. Bom, a negociação 70 milhões, os valores fantásticos, né? Mas e difícil de encontrar um avião, se for ao fundo, vai ser difícil de encontrar, porque ali é o cemitério da Primeira Guerra Mundial, tanto, mas especialmente da Segunda, né? Tanto de navios e a vida inteira, porque ali eles se defrontaram a Marinha inglesa contra a espanhola. Foi um negócio, foi uma catástrofe. É verdade. Então aquilo ali é um depósito de metal impressionante, tanto de navios quanto de aviões. Né? É verdade. Mas é isto, né? C'est la vie, infelizmente essas coisas acontecem. E hoje nós estamos recebendo a nossa deputada eleita, está quase tomando posse hoje, dia 23, faltando 8 dias para assumir. Ó, controla o Chicão Tofani lá, ó, que ele está, viu, dona Vânia? Ele está num berreiro só. Franciane Bayer, prazer tê-la aqui. Prazer estar aqui novamente. Nos alegra, está quase aí, dia 31 a gente toma posse, mas eu não sou de mimichar, né? Então eu já estou trabalhando e correndo bastante. Eu pensei que era do meu tempo de mimichar, mas já vi que a juventude usa. Eu uso, eu acho que eu não sou tão jovem assim, né? Como não? Então a gente já está trabalhando bastante, não fiquei esperando a posse, né? Teve alguns que perguntaram, depois da campanha, depois da eleição, descansou, deputado? Eu disse, eu não descansei, eu estou seguindo o barco, se preparando o gabinete, já estamos atendendo algumas... Pegasse o gabinete de quem? Vou ficar com o gabinete da Mana, né? Não podia ser diferente. Abençoado o gabinete, né? Eu fiz uma ocupação, né? Eu entrei lá e eu desliguei, me tira daqui. É o gabinete hereditário. O gabinete que foi da Maria Helena, passou para a Lisiane Bayer e agora continua com uma mulher na Assembleia Legislativa. Foi da Maria Helena Sartori? Foi, isso. Né? Então é o gabinete histórico das mulheres lá.
Vamos continuar lá no 8º andar, atendendo todos. E estás com leite, oposição ao leite? Como Estamos é que tá na base do governo. Sim. Estamos na base do governo. Tive com o governador na terça-feira passada, na reunião ele está chamando os deputados novos para conversar. Me coloquei à disposição, sabemos que vamos ter grandes discussões, pautas que não são confortáveis, mas que são necessárias, à disposição para conhecer, debater. Tem algumas coisas que eu procuro não me posicionar sem conhecer a fundo, né? Então, estamos à disposição. O que nós queremos é reconstruir o nosso estado. O que nós queremos é que o Rio Grande do Sul volte a crescer, volte a avançar. E nisso a gente tem que parar e analisar o que estava dando errado. Mudança nunca é confortável, né? Nunca agrada a todos, isso a gente sabe, mas às vezes são mudanças necessárias. A gente passa por isso na nossa casa, na nossa família. Às vezes tem momentos que a gente precisa parar e rever como estão sendo as coisas. E esse é o momento do Rio Grande do Sul. Parar, analisar, se aprofundar e, se preciso for, é um momento mudar. em todos os lugares, né? Olha o que fez lá o nosso governador de Goiás, né? Que foi um excelente parlamentar, um excelente gestor, é médico, né? O que ele fez? Já decretou estado de calamidade financeira, né? Em Goiás. O nosso Caiado, Ronaldo Caiado. Olha, eu tenho uma encomenda para ele fazer. Opa! A doutora Luciane Rasch, que além de advogada, ela é encantadora de zebuínos. Ai, meu Deus, o É a que única mulher vem no Brasil? por aí? É a única mulher no Brasil? A primeira domadora de zebus Mas do eu chamaria de Brasil. encantadora, né? É mais gentil. Mas eu queria o seguinte, tem um touro selvagem na praia, que é o tal de Calil Sebe Neto. Consegue domesticar o Calil? Olha, que ele não me ouça, mas a gente pode dar um jeitinho. Pô, tio, o Calil me quebrou 2 costelas pelas costas. Meu Deus do céu. Mas tem como resolver a situação dele ou só o psiquiatra resolve? Não, tem, sempre tem. Pode demorar um pouquinho mais, E olha, mas eu a não gente posso nem sempre dá um reclamar. jeito. Eu já bati tanto no Calil, tanto, e nesses anos todos ele nunca fez um gol em mim. Ele tem que me arrebentar para fazer 2 gols. Que eu joguei pisado, né? Sim, Com sim, 2 imagina. costelas quebradas. Joguei o Calil E mesmo assim, seguiu na luta, seguiu na peleia. Que não era o meu objetivo, Que não. tá? Aí ele me abateu pelo lado direito, com uma joelhada nas costas, e Puxa afetou, vida. obviamente, a minha mobilidade da perna direita. Então ele conduziu 2 vezes para a esquerda, que ele é canhoto, né? E bateu em gol, as 2 vezes fez o gol. Que se eu tivesse situação normal, ele não faria. Mas está combinado, então. Vamos marcar lá em Atlântica, então? Combinadíssimo. Tá? Combinadíssimo. Vamos levar ele lá para um... Vamos usar toda a metodologia ali, Qual todas seria as a nossas técnica que tu usarias? estratégias. Qual é a técnica que tu usarias pro Calil? Muita cautela na abordagem, a gente, né, vai... Olha, que ele é daqueles que faz assim. Mas não tem o chifre, né? Não então tem. já é uma vantagem. O risco já é um pouquinho menor. Mas ele faz assim que pega. Ele vai. faz. Ele É daqueles que a gente Não passa brincando com o Calil. trabalho pra... O Calil é nosso amigo. Não, eu sei, querido. Eu liguei para ele para dar o resultado da ação dele. Mas eu disse, mas Calil, já te perdoei, fica tranquilo. Fazendo a brincadeira. Mas nada como ser bem competitivos no esporte, né? Pelo jeito, ele é desse time, gosta do mato. Não, barbaridade. E o outro que a gente precisa acalmar na praia, que fica nervosinho quando não joga no time. Quando não joga a partida principal, quando bota numa preliminar, ele fica louco. É um juiz do trabalho, o Rosil, que é diretor de esportes da Matra. Da sabia? Matra, viu só? Já que nós temos a nossa presidente aqui, eu estou falando isso. A nossa Carolina Gralha, nossa juiz do trabalho e presidente da Matra. Prazer tê-la aqui. Prazer é todo meu. Primeira vez do ano de 2019, né? Espero que sigamos essa parceria ao longo de todo esse ano. Se Deus quiser. Temos muitas pautas, precisamos falar muito, esclarecer para a população muitas coisas. Então, melhor do que esse programa não há. Obrigada pelo convite, Como é que Paulo. está te vendo naquele grupo Pampa Debates Estrelas, né? O Paulo Vocês Sérgio teve uma todos estão no brilhante ideia Vocês estão de todos no unir- grupo? de Não unir tá? várias pessoas de diversos Hein? segmentos Não está para no grupo? um grupo no WhatsApp. Ô, Vânia. Tem que Mas me incluir, tá então. difícil acompanhar, Bom. né? Tá difícil. Pampa porque Debates é Estrelas. prolixo. E realmente... Não, mas olha, daqui a Ô, pouco...
E realmente é uma diversidade bastante grande. Eu tenho que ir para reforçar o time. Eu espero que elas entrem e reforcem o time, as discussões. Vamos ver se eles respeitam. Elevem o nível das discussões. É com emoção, então, o grupo, as pautas. Entre outras. Bem movimentado. Não só. Eu já escrevi várias vezes no grupo, me manifestei, fiz defesa da Justiça do Trabalho. Vamos lá, firme. Estamos firme no grupo. Não tenho problema com discussão. Eu já arrumei até um desafeto, porque eu não ofendi ninguém no grupo, não fiz nada, porque um ofendeu o outro, eu arrumei um desafeto que ficou bravo comigo. Mas eu sempre falo que nós não nascemos na geração do grupo do WhatsApp, né? Nós não sabemos lidar com o WhatsApp. Sim. As falas em caixa alta, em negrito, uma resposta curta, parece que está brabo e não é. Então, acho que a gente não vem muito de uma geração que está acostumada a dialogar e trocar informações ou até discordar de uma forma sem brigar. E daí dá um tempo ali no grupo do Paulo, fulano agora saiu. Tem detalhe, as mulheres participando me viram, porque tem outros grupos aí, que eu participo até de pessoas proeminentes aí, que tem muita pornografia. Ali não tem, já notou isso? Não, mas era só o que faltava também, né? Era só o que faltava. Paulo. Não dá ideia. Não dá ideia. Vocês estão impondo respeito. Que bom. Eu fico feliz. Nós, na associação, também temos um grupo. Foi essa gestão que criou um grupo. Uma desavença e outra no início, mas agora já está sendo um canal importante, é um canal, uma ferramenta muito importante de comunicação imediata, de troca de informações, de notícias, né? As notícias estão sendo muito imediatas e nada melhor que um grupo de WhatsApp para conseguir acompanhar tudo. Sem dúvida. Barbaridade ali. E o que tem se visto muito agora nos grupos são os combines, as regras, que de tanto em tanto tempo o líder ali, o organizador do grupo, encaminha novamente as regras para que todos lembrem-se. Eu tenho entrado para botar normalidade. Uma vez por semana ele escreve. Todo mundo já está de mal. Não, mas imagina eu de bombeiro, tendo que ser bombeiro. Mas eu não posso reclamar. Todas as vezes, inclusive, que eu me manifestei sobre a Justiça do Trabalho, houve discordâncias educadíssimas, de alto nível, não posso nem falar nada. Quanto à Justiça do Trabalho, estamos muito bem naquele grupo. É que existe um grande apoio. Existe um temor reverencial aos juízes, viu? E as juízes mulheres, então, é uma loucura. Aí é duplo, esse temor reverencial. Tá bem. Os homens são tremendos, as mulheres. Sim. Eu estou a ponto de pedir já... vou pedir para deputado, daqui a pouco entrar um projeto para criar a delegacia de proteção. Não, eu já ia propor aqui para a gente conversar, chamar na Matra Assembleia Legislativa para falar sobre a violência contra a mulher e tu me fala uma coisa dessa. Mas vem cá, mulher de governador, lá no passado, agrediu o marido com a toalha molhada com nó na ponta ainda, coitado, cara. Ninguém defendeu. Pensemos o que ele teria feito para merecer isso. Imagina só. Não querendo ser sexista, mas o que ele teria feito, enfim. Com bom humor. Não justifica. Por isso que eu trago. Com bom humor, estamos iniciando mais este Pampa Debates. Lembrando que em qualquer lugar deste verão, você e sua família vão curtir com muita proteção. A Unimed Porto Alegre intensificou a presença no litoral norte com uma central de informações e agendamentos de consultas. É só ligar para o 0800 648 4545, 0800 648 4545 e pronto. Quando precisar, a Unimed está ali. Unimed, cuidar de você, este é o nosso plano. Já que estamos falando em saúde e medicina, nós temos que lembrar que o CREMERS informa. O desconto na anuidade de 2019 para a pessoa física é de 5%, válido para os pagamentos realizados até o próximo dia 31 de janeiro. Até a posse da deputada aqui, hein? Está pertinho aí. Que era para ser dia 1º, o Lara lá e o Marlon anteciparam para o dia 31 inteligentemente. Os boletos foram enviados pelo correio e também já estão disponíveis no site do CREMERS. Basta clicar opção emissão de boleto para realizar, assim, o seu pagamento. Discurso de Jair Bolsonaro. Ontem nós temos um grupo que se chama Senadinho, onde está o general Antigói, inclusive presente. Aliás, um grupo de desembargadores, está ali Marco Aurélio de Santos Cavinha, Ivo Gabriel, ali está o Francisco José Meche, são tantos desembargadores ali, está o Alfonsin, ali que é o presidente do grupo, e onde se debateu os irmãos Caminha. Lá tem mais pessoas da área jurídica que qualquer outra coisa.
E tinham 2, 3 ali achando que o Bolsonaro tinha feito o melhor discurso da vida dele. Bom, eu acho que ele perdeu uma grande, opinião minha, eu quero ouvir das senhoras aqui presentes, ele perdeu uma grande oportunidade de ser o grande vendedor do Brasil, de mostrar as oportunidades que nós temos no Brasil para os investidores estrangeiros. Ele foi absolutamente superficial, os holofotes estavam neles, não adianta dizer que combinou com Paulo Guedes, que Paulo Guedes esmiuçaria os assuntos e ele ficaria na generalização em 6 minutos. Eu entendo que ele perdeu uma grande oportunidade de se revelar para o mundo e mostrar o que ele pretende para o Brasil. Sim. Que tem oportunidades em todos os campos. Eu vou começar com quem foi o último aqui no nosso preâmbulo aí, a nossa presidente da Mátria, Carolina Gralli. Bom, ontem houve comentários e análises políticas de jornalistas de diversos segmentos a respeito da fala do nosso presidente da República, Jair Bolsonaro. Realmente movimentou isso, gerou comparações, inclusive, a outros discursos de outros presidentes da República. Acredito que é muito precipitado fazermos qualquer análise quanto à competência. Agora, comparação eu não faço, estou analisando o que ele poderia ter feito e não fez. Claro, havia um espaço, uma disponibilidade de tempo muito maior do que ele usou. Os que elogiaram disseram que bom, que fala de forma objetiva, que realmente explorou tudo o que poderia explorar. Mas se eu tivesse aquela oportunidade e o comentário era nesse sentido, teria utilizado o tempo para realmente fazer uma demonstração do que é o nosso país e, inclusive, esmiuçar os seus próprios projetos, seus planos. Vem com uma grande liderança, é eleito pela maioria da população brasileira e vem para quê? Por que os brasileiros votaram nele e confiaram nele? Era aquele momento que ele tinha para expor isso e para convencer aquelas pessoas que estavam ali, tanto quanto convenceu o povo brasileiro. Então, acredito que poderia ter, sim, utilizado o tempo melhor, mas ainda, como eu disse, é precipitado, é apenas uma fala, temos ainda muito a ver. Não se comprometeu, não utilizou nenhuma bandeira, falou dos direitos humanos, falou sobre o direito ambiental, falou de várias circunstâncias, mas sem se comprometer com qualquer lado, como o Paulo Sérgio disse, não fez nenhuma projeção ou falou de seus projetos, que era talvez o que mais interessasse ali, falar o que ele pensa para o Brasil, para os próximos 4 anos. Nós não tivemos isso, apenas as palavras-chave, as frases que ele utilizou na própria campanha. Então, acho que ainda estamos aguardando o que ele tem para nos mostrar. Agora, a profissional liberal. Nós temos a empresária, a profissional liberal e temos a deputada. Eu faço minhas as palavras de vocês e eu diria mais, eu acho que hoje o cancelamento da fala dele, juntamente com os ministros, foi muito deselegante. E eu acho que ficou com uma imagem, maculou um pouco a imagem do nosso país e a imagem do que a gente efetivamente poderia estar lá mostrando, ocupando aquele espaço tão precioso. Afinal de contas, é todo um investimento que se faz para estar em Davos. E eu achei que a desculpa também não foi das melhores. A questão da saúde, todos sabem que compromete um pouco uma agenda muito excessiva, mas então que avisasse antes a organização, né? Porque um pouco mais de 30 minutos não é tempo hábil para fazer um cancelamento de uma fala importante como essa. Então, acho que ficou feio. E, na realidade, assim, foi cancelado, estava tudo montado, ou seja, estava programado, havia uma agenda para ser feita, mas oficial, né? Oficial, exato, e não se faz isso, é falta de educação, ok, mas eu acho que mais grave disso, em relação ao que a Carolina falou, é que não só o Brasil não teve uma fala mais efetiva, mas Davos é exatamente a vitrine e a visibilidade de tudo aquilo que este novo governo quer construir, que é uma visibilidade internacional. Na realidade, todos os grandes empresários, todos os grandes investidores, se não estão lá, estão prestando atenção naquele momento, naquele evento. E ele foi generalista, ele não disse absolutamente nada, ele não construiu um discurso
proativo, ele não construiu uma agenda efetiva de projetos, de intuitos, de focos, perdeu uma grande oportunidade. E, principalmente, o que me chamou a atenção é a questão da linguagem corporal. Ele era uma pessoa que não estava à vontade, ele estava muito nervoso sem e muito abaixo. E, assim, muito abaixo do que ele deveria mostrar em termos de, inclusive, linguagem corporal. Ele estava inibido, ele estava acuado. A impressão que eu tinha era acuado. Muito seguro. Exato. E ele não está habituado ao teleprompter, que é coisa que o Barack Obama fazia com uma perfeição incrível. Maravilhoso. O Clinton fazia super bem. Também, né? Só que por que tem a obrigação de ler no teleprompter? Por que ele não pega o papel? Ele podia contratar o melhor redator do Brasil, contratar o camarada mais expert em economia brasileira, de oportunidades do Brasil. E montar ali o discurso. 20 minutos, não precisa ser 30, 20 minutos. Entrega para Paulo Guedes está ok, corrige o que tu não concordas e tal, ele faz um discurso de arromba. Não. E o teleprompter, ele ficou numa insegurança bárbara. Ele estava extremamente nervoso. Bom, mas vamos ouvir a nossa deputada. Já ouvimos a juíza, já ouvimos a profissional liberal, a empresária, agora a deputada. A gente fica até triste de ter perdido uma oportunidade, né, de apresentar o Brasil que a gente conhece, que a gente quer. Não, e não adianta pensar, as pessoas daqui a pouco começam a xingar aqui, porque tem uma tropa de choque violento. Tudo petista, não tem nada a ver com isso. Nós torcemos para que ele dê certo. O Bolsonaro esteve aqui 3 vezes no programa, né? A gente tem um carinho especial por ele e torce por ele. Mas não dá para deixar de criticar um momento em que ele poderia, né, ter brilhado intensamente, feito o Brasil brilhar e não fez. Foi lamentável. Porque hoje onde vai Bolsonaro, não vai Bolsonaro, vai Brasil, né? Ele representa toda a população brasileira e eu acho que nisso todos torcem, né? Nós queremos, assim como o Estado, um Brasil que volte a crescer, independente de quem foi eleito. Agora todo mundo tem, eu penso assim, a gente tem que torcer para dar certo, porque se não dá certo, a gente está nesse barco junto, né? Exato. Então, eu acho que às vezes a preocupação de ser simplório demais acaba pecando, né? Eu sou uma pessoa que também não gosto de discursos longos, porque a pessoa chega numa hora que ela já não está nem te ouvindo mais, já perdeu o fio da meada. Mas ali não se trata de discurso. Tu tem 30 minutos. Ali é um pronunciamento. Tu vai fazer uma apresentação do teu país, né? Eu acho que eu penso que quase que tu vai apresentar o trabalho da tua vida, o que tu tem. Tu explora esse tempo com o máximo que tu puder, tu fala de tudo que o nosso Brasil tem de melhor, os projetos, eu acho que isso aí que foi... talvez com medo de se comprometer, porque agora é assim, o presidente falou, no outro dia o pessoal já está, mas não está acontecendo, né? E tem coisas que tem que dar tempo ao tempo. Talvez com o medo de prometer alguma coisa que logo estariam ali cobrando ele pecou. Foi querer ser simplório demais, falou pouco de tudo que o nosso Brasil tem para oferecer, num lugar que ele tinha que ter explorado melhor. Olha o que ele está oferecendo ao mercado. Está oferecendo concessões, parcerias público-privadas, privatizações. Ele está oferecendo hidrovias, ferrovias, rodovias. Ele está oferecendo energia eólica, que o Brasil cresceu substancialmente, energia fotovoltaica, que o Brasil cresceu. Nós temos uma capacidade também de termoelétrica, que aí poderia ter em comum acordo com o que o Brasil já assinou, que é o Acordo de Paris, pode fazer energia termoelétrica sustentável, com filtros adequados, com tudo mais. O Brasil tem condições disso, né? Tem energia alternativa, a própria energia nuclear, que ainda estamos engatinhando, mas nós temos que ter, né? Nós temos aí a oportunidade só no teu setor, e no setor aéreo, de aeroportos, de novas empresas aéreas, né? E isso já está acontecendo, inclusive. Tu vê quanta coisa, turismo, na área de turismo, então nem se fala, também na tua área, Maria João. Exato. Então tem uma infinidade de coisas que ele poderia ter vendido no Brasil, eu posso citar mais de 100 aqui, né, se fosse esmiuçar. Na questão da mineração, o que nós temos de riquezas em pesca, o que nós temos de riquezas no nosso mar aí, de 200 milhas, se falou alguma coisa a respeito disso? Nada. Quantos atrativos nós tínhamos aí para tratar? Né?
E, enfim, perdemos a oportunidade. E a própria entrevista dele depois com o mediador do... foi fraca também. O fundador do... E foi fraca também, não, ele não acrescentou muito, quer dizer, havia uma oportunidade, se o teleprompter não estava bem construído, havia uma oportunidade, era um guia para, digamos assim, exaurir alguns assuntos e ele não tocou nisso. A oportunidade para as instituições financeiras, o Brasil só tem 4 bancos poderosos hoje. Se resumiu, se concentrou em 4. É o Banco do Brasil, que é estatal, é o Itaú Unibanco, é o Santander e a Caixa. Não, a Caixa nem é banco. Bradesco. Não, estou falando e o Bradesco. São 4 bancos. Que oportunidades tem para o mundo financeiro no Brasil? Para empresas de previdência, já que vamos construir uma mescla de pública e privada? Bom, na área de seguros, enfim, seguro agrícola, nós estamos engatinhando da mesma forma. Só no setor agrícola que nós teríamos para falar? Bom, mas eu acho que, sim, para a grande maioria da nação, esse discurso poderia ter sido mais rico. Mas, por outro lado, eu acho que as pessoas que pretendem investir no Brasil ainda estão esperando ações mais concretas. E, com certeza, Davos deve estar sendo palco de muitas negociações comerciais. Né, com pautas, parece que o nosso ministro da Economia está com a agenda lotada em reuniões para poder trazer investimento. A gente fica na expectativa. Mas fica, minha querida advogada, fica a lembrança de tudo que passou. Quais foram os negócios que Davos diretamente gerou? Agora nós perdemos aí todas as exportações de frango, de 4, ou menos de 4 frigoríficos, grande parte, para a Arábia Saudita. Importantíssimos. Bom, num momento como esse, indo para Davos e perde, vocês acham que Davos tem influência no mercado árabe, no que compra o mercado árabe? Eles compram de quem querem e como querem. Sem dúvida. Não vai depender de Davos. E nem acredito que eles estejam lá. Então, tudo isso a gente tem que ver. É um palco? É um palco. Mas não é um palco de negociações, onde está lá o comprador e o vendedor. É a hora de procurar vender o Brasil, de mostrar isso para o mundo, para as bolsas de valores, mas não é o momento de compra e venda, ali ao menos. Né? Eu concordo. E agora não dá para fugir da fala, né, dele sobre o filho. Sobre o Flávio Bolsonaro. Exatamente, já vem muito tarde. Mas eu não esperava nada diferente do que isso, porque senão realmente iria comprometer, macular muito a imagem do nosso país. Então eu acho que a fala dele está coerente e vamos esperar os próximos passos, né? Principalmente a investigação do COAF no Rio de Janeiro, a própria Receita Federal vai estar esmiuçando mais essa avaliação. E por fala, logo no início do ano, dia 13 de janeiro, o presidente Jair Bolsonaro também declarou em rede nacional a ideia, a proposta que ele tem de extinguir a Justiça do Trabalho, né? Foi uma das frases que mais nos movimentou o início do ano, evidentemente. Mas quantas coisas ele disse que foram desditas? E agora, na última sexta-feira, nós já tínhamos, desde que houve essas declarações do presidente Jair Bolsonaro, houve grande mobilização da sociedade civil, da advocacia trabalhista, da magistratura, do Ministério Público do Trabalho, diversos segmentos se uniram para promover um ato, que foi nessa última segunda-feira. Só que na sexta-feira anterior, o presidente Jair Bolsonaro entra em contato com o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Brito Pereira, e afirma que não tem nenhum projeto, nenhum plano para alteração constitucional da Justiça do Trabalho. Só que é exatamente como o Paulo Sérgio disse, ele vai na rede nacional, faz uma declaração muito impactante para nós que trabalhamos na Justiça do Trabalho e não em relação à nossa estrutura ou cargo, mas sim o trabalho, a prestação jurisdicional que é prestada, onde se atende à sociedade como um todo. E cria toda essa preocupação e discussão e movimenta muito isso, né, entre os próprios empresários, entre os trabalhadores, isso movimenta muito e aí depois, nas 2 semanas seguintes, fala que não é isso, que não tem plano, que não tem projeto. É um bom sinal ele ter feito esse contato, mas até no ato que eu participei, eu falei assim, mas nós ficaremos alerta. Sempre estando presente tantas vezes quantas forem necessárias para estar do lado certo. E um mau sinal porque... Por que eu digo que eu vou mudar e depois eu volto atrás? Qual é a credibilidade que eu construo? E, assim,
eu quero deixar claro que eu não sou contra este governo, mas acho que ele começa mal. Por quê? Porque em função disso e outras situações e outros assuntos, há um ir e voltar atrás que não é benéfico para ninguém, porque não dá credibilidade, não dá legitimidade a tudo aquilo que está sendo feito. Parece que eu jogo, se colar, colou, se não colar eu volto atrás. A que serve isso? Como é que a gente governa? É um time desorganizado, é um time parece de bons que as pessoas não estão se conversando, de bons jogadores, porque o ministério é bom, foi bem escolhido, em linhas gerais, né, tem exceções. Mas sim, o time é bom, mas está mal organizado, taticamente não está funcionando. Foi o que aconteceu com o Ministério do Trabalho, né? Até é importante lembrar que a Justiça do Trabalho não é o Ministério do Trabalho, que foi extinto foi o Ministério do Trabalho, que é vinculado ao Executivo, é vinculado à União, então ele era um Ministério da Presidência da República e num primeiro momento disse que ia extinguir, logo em seguida disse que não ia extinguir e no final das contas, dia 1º de janeiro, o Ministério extinto, né, foi fatiadas, todas as atribuições que tinha o Ministério do Trabalho foram distribuídas para outros ministérios, como da Fazenda e da própria Segurança com o Sérgio Moro. Grandes histórias começam nas melhores vinícolas, se transformam em vinho e chegam à nossa taça, à sua taça, através do trabalho minucioso da Vinhos do Mundo, importando de Mendoza, do Vale do Colchagua, Piemonte, Toscana, Languedoc, Patagônia, Tejo e muitas outras regiões. Ali, na Vinhos do Mundo, estão os mais diferenciados rótulos. Viva esta experiência espetacular do velho e do novo mundo em termos de vinho. E isto você encontra em uma das lojas da Vinhos do Mundo, na Cristóvão Colombo, 1493, na Getúlio Vargas, 1135 e na Lípio César, 203. Vai chegando, a gente vai em um processo, não tão rápido como o Bolsonaro, mas nós vamos com a velha Maria Fumaça. Mas vamos chegar agora a uma mensagem muito importante da nossa Unicred. De que lado você está? Dos vencedores ou dos perdedores? Mas quem disse que devemos estar em um desses lados? Chegou a hora de derrubar essa lógica. Enxergar mais as pessoas por trás dos números. Aqui, trabalhamos para que todo mundo prospere e vença. Unicred, é assim que vamos transformar o futuro. Vamos agora ao quadro de saúde com o nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Ornelli, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan. Ele é o mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina, presidente da Sul Rio Grandense, o homem da nossa vinícola Laurentia. E mais do que isso, Gilberto Schwartzman é presidente da Bienal do Mercosul e mais conhecido por aqui, por tocar muito bem piano e cantar soberbamente como André Ria dos Pampas. Fale, doutor Gilberto Schwartzman. Olá, sou o professor Gilberto Schwartzman e gostaria de fazer um desafio aos meus colegas médicos. Vejam que informação importante. 30% das mortes em nosso estado acontecem por doenças do coração e das artérias. Outros 20% se devem ao câncer. Isso significa metade das mortes em nosso estado. Impressionante, não? A boa notícia é que podemos evitar essas mortes se identificarmos fatores de risco como pressão alta, tabagismo, colesterol elevado, diabetes, obesidade, sedentarismo e abuso de bebidas alcoólicas. E se convencermos os pacientes a realizarem os exames preventivos do câncer, como o citopatológico do colo do útero nas mulheres com vida sexual ativa, a mamografia em todas as mulheres a partir dos 40 anos, o toque retal e o PSA nos homens a partir dos 50 e a colonoscopia nos homens e mulheres também a partir dos 50 anos. Você fala que quer um Brasil melhor, não é mesmo? Seja então um guardião da saúde de nossa população. Não interessa por qual porta uma pessoa chega ao sistema de saúde. Faça a sua parte. Dedique alguns minutos da consulta e veja se o paciente vem seguindo essas recomendações. Dessa maneira, poderemos reduzir as principais causas responsáveis por 50% de nossas mortes. Eu me refiro a uma de cada 2 mortes. Vale a pena. Obrigado, doutor Gilberto. Bom, aqui todo mundo atento, aqui é o doutor Gilberto, hein?
O doutor Roberto Correia tem que falar sobre charuto aí, a matéria do Fantástico, no último domingo, foi de arrepiar, né? Vamos ao momento do nosso telespectador. Reforma da presidência. Bolsonaro quer deixar para segundo plano a reforma dos militares. E por aí ele vai e diz aqui que os militares deixam para as viúvas e para as filhas, não deixam mais para as filhas, deixam só para as viúvas. Isso já acabou. Como até as pensões do INSS são assim, está dizendo o Luiz de Canoas. Debates com alegria e o bom humor, a prova de que quando não tem esquerda no pedaço, não tem grilo nem chatice. Porque vocês são direitas todas, então. Como diz o Luiz Pereira Lima, não sou direita. Existe ainda direita e esquerda? Eu sou direito, ele diz. E aqui todos nós somos direitos, né? Ao menos pretendemos ser. Seleto debatedores, a imprensa brasileira só iria perguntar sobre o filho encrencado do presidente. As reuniões que ocorrem não atingiram os objetivos, está perguntando Adelar Freitas. Eu não sei, Adelar, vamos ver agora. Só o tempo vai dizer. Né? Reuniões não faltaram. Boa noite, pessoal da bancada. Espero que leiam a minha mensagem. Sou um admirador do programa. Quando eu assisti em rede nacional o presidente do meu país, ao lado do presidente argentino, fazer uma imitação de um revólver, fiquei muito envergonhado. Não concordo com certas atitudes do nosso presidente. Só demonstra que não tem preparo para governar nossa nação. Não é o gesto, Ronaldo, que vai dizer se ele tem ou não preparos. Pode achar, defendo as pessoas achar que está certo ou errado o gesto dele, mas o direito de fazê-lo ele tem. Eu sou pelas liberdades, eu sou um liberal. Então... mas eu acho que quando a gente está na representação de um determinado papel e o papel de presidente da República, ele é bastante importante, eu acho que a gente tem que ter um pouquinho mais de preocupação e neutralidade, isso é minha opinião, mas assim, um pouco mais de neutralidade e um pouco mais de isenção na condução. Acho que sei lá, eu acho que a gente é como aquele ditado de não basta ser séria, a mulher de César tem que parecer séria. Né? Eu acho que, não sei, eu acho que não se mistura. Há determinadas posturas, há determinados papéis que a gente tem que ter um cuidado mais apurado, mais seletivo. Olha a mensagem do Rafael aqui. Paulo Sérgio, o patrulhamento sobre Bolsonaro está prejudicando muito esse início de governo. Entendo que isso seja expectativa que todos, inclusive a esquerda, têm sobre as mudanças anunciadas na campanha. Sobre, é Davos ou Davos? Eu sempre, todo ano, eu pergunto isso. Se é do lado francês, da Suíça, é Davos. Davos poderia ser Davos. Davos. E se não é o lado francês, é o lado... Davos. Davos. Davos, porque é o... E Davos nunca? Davos? Não, Davos. Não. Eu já acho que é Davos. Ele deu voz, mas dá voz para quem aproveita, né? A voz para quem não Paulo aproveita. Sérgio, tá bom. Esse é o trocadilho. Né? Sobre Davos, o Davos ou Davos, o que estamos vendo é apenas atos feitos por falta de experiência executiva que ele tem. Coisa que se resolverá com o tempo. Temos que acreditar que tudo dará certo. Afinal, estamos todos no mesmo barco. Parabéns, Rafael. Foi o que eu falei, né? Nós temos que torcer para melhorar. Claro que eu me vejo um pouco nisso, né? Sou eleita nova, então, às vezes, primeiro mandato, como tu falaste, não tem como separar a pessoa, Jair Bolsonaro, do presidente da República. Então, um gesto que tu faz, às vezes que tu sempre fez, brincando, já é interpretado e já é feita uma novela em cima daquilo, né? E, às vezes, no medo de se pronunciar, tu acaba reduzindo, né? E eu acho que é aí que foi, é o medo de se pronunciar e depois voltar atrás. É melhor eu ficar meio simplório aqui e não me comprometer ou depois ter que voltar atrás, que realmente isso causa um desconforto para todos, para o cidadão brasileiro, para quem vai investir. Tu tá num momento de transição de governo, né? Então tu não sabe o futuro, daí é aquela coisa, fala uma coisa aqui e volta ali, realmente é muito complicado. Esse negócio de fala aqui e volta ali, olha, tudo que tu diz, olha o que está dizendo esse telespectador. Paulo Sérgio, discordo completamente da bancada, achei muito bom o discurso, a apresentação do Bolsonaro. Bom era o Lula, que só falava bobagem, mas
Mas é que a gente falou que nós não ia comparar. Não falei. Por cima, né? Não tem como comparar. Eu acho que nos discursos do Lula, o bom era o intérprete. O tradutor que era o bom, mas ninguém está comparando. É que a gente não quer comparar. A impressão, e falo também de forma totalmente isenta, se é governo ou não, se é porque é o presidente ou o partido político, absolutamente. Acho que a gente ainda parece em clima de campanha. Acho que a gente, falo como toda a população, lendo os comentários, dizem que a gente não deve mais ler os comentários nas notícias, né? Porque realmente é uma coisa bem impactante. Nos comentários ainda parece que há um clima de campanha, que as pessoas estão torcendo como times de futebol, né? Que jogando bem ou jogando mal, eu continuo apaixonado pelo meu time, independentemente do lado, eu estou falando bem claro aqui, porque a gente tem que estar distante para fazer essa avaliação. Votei nele, não gostei do discurso, tudo bem, é teu direito não gostar só porque tu votou. Pelo contrário, se tu votou, é mais o teu direito não gostar e cobrar que seja diferente. E se não votou e gostou, que bom que está te convencendo diferente. A gente tem que estar acima das ideologias, das paixões. As defesas, elas estão muito acaloradas porque está envolvendo uma ideologia e uma paixão, enquanto que é o futuro da nossa nação, da nossa população que está em jogo. A gente tem que estar acima dessas discussões. Por isso que eu acho discussões apaixonadas, né? Aquelas convicções que não mudam por qualquer motivo, não. Que bom que a gente pode concordar e no segundo momento discordar por ter sido convencido do contrário. Acho isso muito importante, a gente formar... A decepção das pessoas é porque se cria uma grande expectativa, porque é uma mudança grande de governo, então... Não só quem votou, mas todo mundo cria uma grande expectativa cada vez que vai haver um pronunciamento, esperam grandes mudanças, esperam grandes coisas, e talvez nisso as pessoas se frustrem. Não foi o que eu esperei, né? Mas eu queria muito mais. É um pouco precoce, né? Porque qualquer planejamento estratégico de uma empresa, 3 meses é muito pouco tempo. Mas nós estamos falando do discurso. Não, então. Um planejamento estratégico é o primeiro passo, é ter uma boa estratégia alinhada para poder partir para ação. E o discurso, o que é? Tu já estás comentando quais são os norteadores, para onde é que a gente vai seguir, e o que a população está esperando é o como fazer. Ainda imagino que deva estar sendo construído. E, em razão disso, o próprio presidente deve também estar muito cauteloso ao afirmar o como. Por exemplo, reforma da Previdência. Mas ele tem que estar com isso preparado. Ele tem que ter um business plan. Ele tem uma assessoria. Sem dúvida. E o discurso entra nisso. A minha questão em relação ao discurso é que tem que ter esse parâmetro, tem que ter esses guias, essas linhas de pensamento. E foi isso que foi genérico. Reforma da Previdência. E isso não é promessa de campanha. Privatizações é promessa de campanha. Concessões é promessa de campanha. Mas como vai se dar isso? Parcerias público-privadas, promessa de campanha. Isso é mais tranquilo, mas, por exemplo, alegar que vai se extinguir a Justiça do Trabalho sem avaliar todas as consequências é absolutamente prematuro. É por isso que se vai e se volta. Porque é um pouco inconsequente até uma afirmação como essa. E me parece que pouco baseado na realidade, porque até onde eu sei também não tem essa prerrogativa. Não, sem dúvida. A gente está falando da sequência de atos, não da voz. Então eu acho que ele está inseguro. Muitas vezes pergunto qual é a tua posição quanto a isso. A gente tem que saber se não tem posição ainda. Eu vou estudar, eu vou me aprofundar. Como é que eu vou dizer se eu quero extinguir ou não? Se eu quero privatizar ou não? Esse dia me perguntou, privatização do Banrisul, deputada. Eu disse, não sei. Eu nunca digo no geral se eu sou a favor ou contra a privatização, no geral. Eu tenho que saber o que nós vamos privatizar e aí eu quero os dados, eu quero conhecer. Cada caso é um caso, a gente vai saber se dá prejuízo, se não dá prejuízo. Então, e às vezes naquela afobação e a pessoa fica te pressionando e eles querem saber o que tu pensa disso. A gente tem que saber olhar e ser bem sincero e dizer, não tenho posição. Não pode ser responsável de uma posição que... Porque o que acontece hoje? Aí a pessoa diz, eu sou contra a privatização. E aí quando ela vai olhar... Poxa vida, isso aqui não tem cabimento mesmo. Mas aí eu já saí, já falei que eu sou contra. Como que agora? Aí tu chega pro próprio governador do estado, eu entendo completamente o governador, mas eu já falei ali, então
vai ser prejudicial para o Estado, mas como eu falei, eu não posso voltar atrás na minha palavra e acaba se comprometendo. Então, talvez... E aí, essa posição de pessoas como o presidente, não tenho como, às vezes, porque nem conhece os pormenores, está conhecendo o que é. Eu fico pensando assim, a gente na Assembleia Legislativa, no Estado, imagina no Brasil, até tu tomar conhecimento de tudo e como tu vai fazer, os teus planos de campanha, teus projetos de campanha, eles são ideias, intenções que tu tem, mas para colocar em prática tu tem que conhecer o todo. E talvez é aí. E a nossa afobação é que a gente quer que o Brasil ande e mude para ontem, né? Isso não vai acontecer. O Brasil tem pressa, essa aqui é verdade. E essa aqui é verdade. Quem assume a presidência da República já deve assumir com todo o planejamento pronto. A minha bronca foi com o Sartori lá atrás, que tirou férias, foi para Arroio do Sal descansar, outros foram viajar para Londres e tal. Ganhou uma eleição para governador, para presidente da República, começa a trabalhar no primeiro, segundo, a primeira hora, monta o primeiro escalão de governo, monta o segundo escalão de governo, entra em imersão total para chegar na posse, no dia 1º de janeiro, já está com o planejamento todo pronto. Também acho, por isso que eu brinquei que eu não parei. Não adianta dizer que não tem tempo, não teve tempo. Aí é 100 dias, daqui a pouco passou 100 dias, não aconteceu nada. Não, temos que dar 6 meses. Mas isso não é de governo A, nem de governo primeiro B. ano. No estado do Rio Grande do Sul hoje sou base, mas sinceramente acho que estamos devagar. Estamos devagar na hora de começar a colocar. Nós temos pressa para resolver as questões. E hoje as pessoas estão acostumadas com isso, né? Nós temos a notícia na palma da mão. Então, tu falou uma coisa aqui, segundos depois ela já está ali. E aí tu volta atrás. Então, o planejar e o colocar em ação, e concordo plenamente. Quando eu falei que eu não trabalhei, e eu brinquei com isso, e não menosprezando os colegas, mas eu disse que quem descansou depois da campanha foi quem não ganhou a eleição. Porque quem ganhou tem que montar gabinete, tem que trabalhar, tem que... O que foi promessas de campanha tem que começar a ver como que nós vamos fazer para colocar em prática, né? Mas eu acho que tudo tem que dar o tempo. Me lembro do Collor, que ganhou a eleição e foi para Seychelles descansar. Imagina. E depois foi dar uma volta ao mundo, né? Para fazer negociações e tal. E depois que veio assumir o governo, veio montar governo, aí não tem tempo. Aí não perde o time também, né? Tem gente que perde o time. Nossos problemas estão aqui dentro. Para você e estas lindas mulheres que estão no teu programa, vocês todos iriam representar melhor os milhões de brasileiros do que fez o Bolsonaro e sua equipe. Estavam todos travados. Clacir Rotile de Caxias do Sul. Obrigado. Nós agradecemos em nome dos nossos participantes aqui. Também não sei, né? Talvez fosse nós lá no lugar. Não seria claro que melhor... a gente sabe que tem uma equipe que assessora, né? Vocês não acham melhor que seria mais adequado aguardar o término do evento para ver os resultados do que ficar criticando sem embasamento concreto? Nós estamos criticando... O discurso. O pronunciamento, o discurso, a palestra... Não a pessoa do presidente, nem o governo nem todo. Contra, exatamente. É isso que o comentário acho que não me lembro quem falou ali, que é o que eu tinha falado antes ali, todos estamos no mesmo barco. Mário de Gravataí. Isso, Mário. Nós todos estamos no mesmo barco e torcendo para que tudo dê certo. Agora... E fazendo a nossa parte. Fazendo a nossa parte, que é isso que a doutora falou ali, eu acho, é analisar às vezes friamente, né? Sem a emoção. Se eu sou base ou não sou, eu sempre falo isso pro pessoal lá, sendo base ou oposição, a gente não pode ser uma oposição burra, que é tudo que vem eu sou contrário porque eu sou oposição, e às vezes a gente sabe isso, por isso que às vezes o Estado ou o Brasil não vai para frente, porque eu não analiso se aquele projeto é bom para o cidadão. Não eu sou da oposição, então nem me interessa, eu sou contra, mas na verdade é uma ideia boa que vai funcionar. E nem ser uma base alienada, que eu digo, tudo que vem então é maravilhoso. A gente tem que aprender hoje, chega de direita e esquerda, eu tenho que parar e pensar. Hoje eu penso assim, fui eleita, mas eu não estou lá representando somente os meus eleitores. Eu tenho que pensar no todo, no povo gaúcho. Então a gente tem que parar com essa coisa de, sou oposição, sou base. Eu tenho que analisar o que vai ser na prática para o todo. Chega de contemplar a minoria e o povo todo está lá penando, talvez, porque eu represento aquela minoria. Está na hora da gente pensar num completo, no povo gaúcho, no povo brasileiro. Eu acho que isso aí aos pouquinhos... A ideia da população está mudando. Eu acho que nessa eleição a gente já passou por isso, procurando aqui, mais pessoas. Só que tem razão, o Vanderlei aqui diz, boa noite, Paulo Sérgio, parabéns pela linda bancada, acho que o presidente ficou travado.
ele não está acostumado com situações organizadas, ele é muito do confronto, do discurso do antipetismo. Ele tem razão. Mudou completamente, ele foi eleito agora. Agora não é um debate, né? Ele fala e todo mundo escuta. Não, agora ele tem que falar sobre o Brasil, das questões relacionadas ao nosso país. O Arilton Peixoto de Gramado, boa noite, bancada de notáveis. Arilton Peixoto de Gramado, favor analisar, ele mandou um vídeo que não tem como analisar, o Arilton. É por isso que, se o Bolsonaro o presidente não estava preparado hoje para a fala, ele estava assessorado por ministros qualificados. Por que da ausência? Né? Então, é isso que tu comentaste. Ele pode formar o melhor time que existe no país hoje. Então, ele está no momento de buscar o melhor aconselhamento. A plateia de Davos conhece mais o Brasil do que nós e o Bolsonaro. Não precisa nem explicar. Pedro de Uruguaiana. Não precisa nem ter falado, então. Não é assim. Há uma visibilidade, há um conhecimento, mas, de qualquer forma, é um governo novo e essa é a oportunidade que foi desperdiçada. Nós temos um Brasil diametralmente diferente em termos de conduta política daquilo que estava até agora e por muito tempo. Então, assim, é uma oportunidade que se perde de mostrar ao que vem este novo Brasil. E é este novo Brasil. Nós precisamos ter essa sinalização, porque a grande verdade, sejam a favor ou contra, a globalização é uma realidade. Nós não fugimos disso. Nós estamos inseridos num contexto de globalização. Tem que avisar o Trump. Mas o Trump é a primeira potência mundial. Ele ainda tem essa prerrogativa um pouquinho mais de conforto. Nós não. Nós precisamos de investimento. Então, assim, perdemos, eu acho, continuo dizendo, e eu não sou a única que digo, a própria mídia internacional sinaliza isso. Nós perdemos uma oportunidade, por mais que as pessoas tenham informação daquilo que é o Brasil, perdemos uma oportunidade de dizer ao que estamos nos propondo, ao que pretendemos fazer, e se isso tem uma linha de factibilidade ou não, quer dizer, vamos poder realizar, temos condições de realizar, não dissemos isso. Então vamos ao ponto final, com Gimo, qualidade comprovada. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Muito bom, hein? Parabéns, 446 WhatsApps muito aqui. Bom. Vamos começar com a Luciane Rache, nossa advogada e adestradora de zebuínos. Zebuínos? Só zebuínos? De marido, de filho, de chefe. E agora do Calil Sebe. E agora do Calil Sebe. Está contratada por mim para domesticar o Calil. Ampliando o nosso projeto. Ampliando o portfólio. Boa. Seu ponto final. Então, meu ponto final vai para a fala, hoje falamos muito sobre o Bolsonaro, então vai para a fala dele no que tange a credibilidade das investigações anticorrupção. Então, que ele siga apoiando, doela quem doela, mesmo que as repercussões, os impactos sejam na própria família, porque eu acho que a questão da ética e da corrupção é um câncer para o nosso país. Vem muito antes da questão de gestão. A gestão é importante, a gestão pública, mas a corrupção é que tem nos levado aonde nos trouxe aonde chegamos. Então, que seja esse o caminho. O Collor fez escola com doela quem doela, hein? Paulo Sérgio, por favor, leia as mensagens, porque 78% da população gaúcha apoia Bolsonaro. Deixe o homem trabalhar, por favor, são 22 dias de governo, um abraço de seu. Ninguém não está deixando ele trabalhar. Nós estamos falando do pronunciamento dele. Por mim, ele pode trabalhar cada vez mais. Eu quero que ele trabalhe mais, e mais, e mais, e mais. Doutora Carolina Graga, nossa presidente da Matra. Essa semana eu não poderia deixar de falar dos atos que ocorreram em defesa da Justiça do Trabalho. Agora, nessa última segunda-feira, dia 21, nós tivemos o ato acontecendo em 41 cidades do nosso país, como forma de mobilização, demonstrar
a força que tem a Justiça do Trabalho, não só para o trabalhador, mas também para o empresário, para a sociedade. E na minha fala da última segunda-feira, um evento com bastante prestigiado, com a participação da presidente do nosso Tribunal Regional do Trabalho, que inclusive está de aniversário hoje, parabéns. Desembargadora Evânia Cunha Matos. E isso é muito importante. Aqui a foto dela, hein? Ali, ó, nossa primeira. A nossa aniversariante do dia participou do ato. Vários segmentos, a júris, juízes estaduais, juízes federais também estiveram com a gente neste ato. A OAB, a GETRA, a SATERS, enfim, todas as entidades da advocacia, junto com a magistratura, o Ministério Público do Trabalho, demonstrando a união em torno da Justiça do Trabalho, que presta um serviço social e essencial, de forma séria, independente, eficaz e transparente. Então, estaremos sempre ao lado da Justiça do Trabalho, porque é ao lado da sociedade, é um patrimônio constitucional da nossa sociedade e nós não podemos, em nenhum momento, se omitir e deixar de falar o quanto é importante a Justiça do Trabalho, inclusive para o senhor ou para a senhora que nunca pensou em acionar ou nem sabe onde é que fica a Justiça do Trabalho, mas é lá que se resolvem conflitos, inclusive os grandes conflitos, como greve de transporte público, de correios, de bancos, que com certeza o senhor acaba utilizando no seu dia a dia esse tipo de serviço. É lá que a gente resolve, é na nossa casa, na Justiça do Trabalho, que vai estar sempre do lado do cidadão brasileiro, do lado de todos os brasileiros, trabalhadores e empresários. Então, não poderia deixar de falar sobre isso, Paulo, porque realmente é uma situação muito importante. O presidente da República fez essa afirmação, então nós estamos atentos a qualquer tipo de mobilização para esclarecer à população essa nossa atividade e o quanto ela é essencial para manter a democracia e a igualdade nas relações de trabalho. Seu ponto final, doutora Maria João Raupp. Eu quero dizer que, assim, eu torço muito pessoalmente para que tudo isso dê muito certo e talvez às vezes a gente critique de uma forma mais contumaz em função da vontade que se tem, eu pessoalmente, de que dê certo, de que a gente consiga reverter esta questão da corrupção no Brasil, a questão de ter uma sociedade mais igualitária, uma maneira de poder crescer mais embasada, com mais justiça, passa pela questão das relações trabalhistas. E assim, eu acho que a grande crítica que se faz em relação a este governo, e não falo só do presidente, eu acho que assim, saímos do palanque, agora vocês são governo. Então, assim, vamos propor de uma... Porque há uma série de dificuldades que vêm pela frente e que estão, inclusive, na dependência do próprio legislativo. Quer dizer, o executivo vai fazer o que o legislativo permitir. Então, assim, saiamos do palanque, não leiam nestas críticas que são feitas uma discordância. Pelo contrário, é uma vontade de que dê muito certo. Mas eu acho que o governo tem que passar a se comportar como governo e ter uma atitude propositiva mais enfática, mais concreta e melhor embasada. Essa é a minha opinião. Olha aqui, mando mensagem para o programa, mas nunca obtenho resposta. Pelo menos não vejo o mediador do programa citar minhas mensagens. Por quê? E como isso funciona? É muitas, Por sorteio, mas primeiro tem que botar o nome. Estou dizendo aqui, 452 mensagens agora. Claro que eu faço uma amostragem aqui, não é sorteio, claro, não é nada. Vou pegando, pensando aqui, mas primeiro tem que botar o nome, né? Verdade. Aliás, não vou começar mais a ler mensagem sem nome. Começa por aí. Já vai fazer um filtro, então. Bota o nomezinho. A nossa deputada Franciane Bayer, seu ponto final. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite de estar aqui na Quarta-feira das Mulheres. Sempre que quiserem chamar, pode chamar, que será um prazer. Acho que me vi representada nas falas de todas aqui quanto à questão de governo. O que nós queremos é um Brasil que vá para frente. Eu, como cristã, peço a Deus que guie, que ilumine o nosso presidente, porque eu acredito que temos grandes coisas que vão ser feitas, grandes mudanças, e que temos um potencial gigante para crescer. Vamos dar tempo ao tempo e... cada um com a sua fé, eu sempre digo, né? Se apegue na sua fé e torça. Chega da gente torcer para dar errado. É isso que eu acho que é o que mais peca.
se eu não votei, se não foi quem eu esperava, mas eu estou nesse barco. Vamos torcer para ir para frente, o Rio Grande do Sul, o Brasil, voltar a crescer. Mas eu queria deixar um tempinho aqui e pedir com licença, Paulo, porque amanhã é aniversário da minha irmã, da Lisiane Bayer, e eu não vou estar aqui amanhã, então eu tenho que aproveitar hoje, né? E deixar aqui um parabéns especial à minha deputada federal, Lisiane Bayer, e eu agradeci, né, o Lara, o presidente, puxou ali a posse para o dia 31, porque dia 1º é a posse dos deputados federais, então o Marlon não ia conseguir estar aqui lá. Então assim eu vou estar aqui na minha posse e vou conseguir assistir a da minha irmã, não vou a Brasília, mas vou conseguir assistir, desejar, Lisiane, para ti muito sucesso na tua nova jornada. A gente sabe, eu sei que tu é uma mulher capaz e espero voltar aqui de novo com ela aqui do nosso lado, né, Paulo? Para a gente ter umas conversas boas e para conhecerem mais a Lisiane Bayer como eu conheço. Muito sucesso, mas parabéns. Ela é participante efetiva. Ela é, mas agora a gente vai começar a vir de dupla, eu acho. É uma das... Só temos 3 mulheres representando a bancada gaúcha, né? Então é uma satisfação realmente estar contando com ela lá. Um orgulho. É um orgulho. A Vera Armando ia entrar de vermelho no programa, ela voltou e agora veio com verde. Eu acho que ela olhou para a deputada. Se inspirou. Foi trocar para ficar igual mesmo. É o verde da esperança, que nós estamos torcendo por dias melhores. Mas continua linda, é ou não é? Sempre. Aliás, todas vocês, parabéns, né? Todas vocês. O sonho da Vera está aqui no programa. Capricha que um dia tu consegue. Faz o que elas fizeram para chegar daqui. Aqui é meritocracia. Não pensa que tem outra coisa. A Vera Armando. Aniversaria hoje, já foi dito aqui, a sua presidente, desembargadora Vânia Maria Cunha Matos, a Flávia Galó, o nosso Edson Lisboa, lá de Cachoeira, foi diretor do SESC, o nosso publicitário Luiz Pasqualini, a Rosane Marchetti, Rosane Marchetti, aniversário, parabéns, Rosane. Carlos Gianotti, também da nossa área, o Anderson Lermen, o Pedro Grandene Bertelli, de aniversário hoje também. Ele não é gêmeo do Alexandre, ou tu que sabe tudo da área social? Ou... Não? Tu é a nossa colunista social, na Vera Armando? Não sabe. Fernando Zilli, que foi diretor do Shopping Iguatemi, o nosso publicitário Carlos Abud e o José Baeta Tomás, que veio de Portugal, acabou casando com a gaúcha, foi diretor do Grupo Sonai aqui, é um querido e grato amigo aqui. O Sérgio Maia substituiu na rede Sonai aqui, que hoje é Big, não é mais Big, que já foi vendido. O Walmart agora. Walmart, não, exatamente. Mas já não foi vendido o Walmart? Acho que foi a Operação Brasil de Quero incluir aí na tua lista de aniversariantes também hoje uma grande amiga minha, Graça, que deve estar nos assistindo. Deve estar tua telespectadora. A Vera está convidada para o aniversário do Pedro Grandene. Está saindo daqui e vai para lá. Um festão, hein? Não perca. Eu não vou, não fui convidado. Nem você de casa hoje, depois desse cara, esse chinelão, e não fui convidado para o aniversário. Eu vou ficar em casa, fechado. Hein? Estou com a costela quebrada. Está de repouso. Então tá justificado, Vera. Muito obrigado, doutora Carolina Gralha. Obrigado, Luciane. Eu que agradeço. E obrigado, Maria João. Obrigada, querida. E obrigado também a nossa Farciane Bayer, nossa deputada. Dia 31 estarei lá na posse, né? Será uma honra. Não vou estar dia 1º em Brasília. Em Brasília eu vou estar na semana seguinte. Aí vou fazer uma visita ao gabinete. Visite ela que ela vai estar lá. Ela pegou o gabinete quem lá? Ela está no anexo 4, no 5º andar. É 500 e alguma coisa o gabinete, eu não decorei ainda. Mas não sabe de quem ela pegou? Não. Não, porque saiu tanto corrupto, daqui a pouco ela ficou um descorrupto. Mas daí vai bom que ela vai limpar. Muito obrigado. Vem aí o Jornal da Pampa, fique com as notícias do dia no nosso jornal, que é apresentado das diversas regiões do Rio Grande do Sul, aqui de Porto Alegre, pela Vera Armando. Obrigado, boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé.
Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras, só outro Banricompras. E CMPC Celulose Rio Grandense. Nossa fibra.